Entender que tudo que vivenciamos no passado são coisas que devem ficar no passado. Mas por quê? Para ter uma vida leve e feliz, o ganho de consciência de nossas ações, certas e erradas, justas e injustas, positivas e negativas, elas irão refletir em nosso presente, nos impedindo de caminhar com muito mais leveza em prol do nosso futuro. Se eu viver no que aconteceu no passado, eu não posso estar vivendo plenamente o presente, este momento presente, né? Portanto, o meu futuro, ele já está comprometido, porque eu estou levando uma bagagem, né? Uma mochila pesada, que é esse passado. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema aqui do passado, e esse tema é um tema muito presente, né, nos nossos lares, nas nossas vidas, nos trabalhos, né, no nosso cotidiano. Se não é com você, é com um amigo, com um vizinho. É muito comum, né, as pessoas estarem carregando essa mochila de acontecimentos do passado. Seja muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Eu sou a Alexandra, eu estou aqui com a minha parceira Maria, e é sobre isso que Olá. nós, e é sobre isso que nós vamos desenrolar hoje, né, nesse assunto, nesse bate-papo. E aí a gente espera muito que vocês fiquem com a gente até o fim desse vídeo, porque lá no fim do vídeo nós vamos dar umas dicas de como você conseguir tirar o peso dessa mochila, tá bom? Então, Maria, o que você acha que tem dentro dessa mochila? Então, Chan, é, nós, seres humanos, estamos em fase de crescimento, desenvolvimento, né? De todas as questões referentes a relacionamento, né? Então, nessa mochila, geralmente a gente carrega muito peso, né? A gente carrega vingança, a gente carrega a culpa, a gente carrega a falta de perdão, né? Então, tem várias situações que a gente precisava avaliar, né? Por exemplo, a vingança, ela vem muito de encontro com aquela frase muito dita na sociedade, né? Olho por olho, dente por dente. Se ele me fez mal, bateu, levou. Essa é uma frase muito dita, né, no nosso meio social, às vezes até entre amigos, familiares, né? Porque a pessoa não perdoa, quer vingar, né? Trazendo exemplo, por exemplo, das relações, né, com amigos, às vezes até em casa, de irmão para irmão, ou então filha com o irmão, né? Tá sempre tendo, por exemplo, se alguém cometeu alguma falha com essa pessoa e ela guarda aquele rancor, aquela raiva. Aí passa um ano, 2 anos, 10 anos, ela tá sempre com raiva daquela pessoa. Às vezes encontra no aniversário e fala assim: ah, fulano de tal me fez aquilo naquele dia, eu nunca mais perdoei ele. Faz 15 anos que eu não vejo a cara dele e nem quero ver. Então, é um rancor muito forte ainda, depois de 15 anos ali dentro do peito, guardando. E tudo isso vira veneno no nosso corpo. O sistema digestivo vai mal, problemas de saúde, porque realmente é alimentando aquilo dia e noite, aquele ódio, aquela lembrança desagradável daquela situação que não foi apagada. Vai carregando nessa mochilinha dia após dia, cada minuto que lembra daquela questão, ou uma situação parecida, isso volta na memória dela, porque ela fica alimentando aquela questão, aquela dor ali. E isso faz muito mal para as relações, porque a família, os familiares ficam com saia justa, porque estão brigados, os encontros ficam desastrosos, tudo isso por causa de uma vingança, que realmente não faz mal para a pessoa, né? A pessoa está ali só no passado, o presente, ela não vive ele direito, porque ela está preocupada em vingar, em sabotar a vida da pessoa, em trazer problemas, discussões, mas não é porque às vezes ela quer vingar mesmo, é porque ela não sabe perdoar às vezes, é que ela não sabe às vezes ter a consciência de que se livrar daquilo vai ser mais leve, né, Chan?
Você sabe que, Maria, isso que você está falando me fez pensar no seguinte, que quando a gente tem afeto, parece que tudo fica pior, né? Então, Uhum. normalmente a gente vai levar, né, essa malcriação, esse acontecimento, esse algo imperdoável, né? Tipo, não tô nem aí, quero que ele se dane, nunca mais quero olhar para a cara dele, exatamente porque você tem afeto de alguma maneira pelaquela pessoa. Então, houve uma admiração, né? Sim. Havia uma amizade que foi rompida, né? Houve uma traição da confiança. Então, esse acontecimento desse passado te afetou profundamente. E aí, nesse lugar de afetar, você enrijece, você endurece, né? Você não quer mostrar, né? A pessoa ela não quer mostrar que ela foi afetada pelo acontecimento. E isso a gente pode meio que olhar como até como um orgulho, né? De não ser ok, você fez uma grande cagada, eu não quero, eu não gostei do que você falou e eu vou encerrar esse assunto aqui até nós ficarmos mais calmos. Não, a pessoa vai levando aquilo, né, e vai colocando mais intenção, vai colocando mais a ação do pensamento, do sentir, dando muito maior proporção àquele acontecimento até, né? E isso que a gente fala, né? Porque o sentimento, ele não tem tempo e espaço, né, Maria? Porque assim, pense em algo que Uhum. aconteceu há 20 anos atrás, ou você aí em casa, pensa nesse desafeto que aconteceu, não vem na hora aquele sentimento, a sensação, se é Sim. choro, se é raiva, na hora você frequencia de novo, porque ele está aqui no teu campo, a emoção, o sentimento, ele está vivo na gente, né? E aí você não fica nessa mochilinha que a gente trouxe aí, né? Você Uhum. carrega na mochilinha aquela emoção, aquele afeto, né? Que virou um desafeto, na qual você não consegue digerir na sua vida. E aí, logicamente, você não vai conseguir trazer para o presente um momento presente 100%, porque sempre que você esbarrar numa situação parecida, aquela pessoa vai vir na sua mente, aquela situação vai vir com tudo dentro do seu emocional e você já vai criando barreiras, né? Você já vai criando situações com as outras pessoas para evitar que aquilo possa acontecer de novo, porque também tem Uhum. isso, né? A gente vai É. criando um campo de proteção, de defesa, para não passar por determinadas situações novamente, né? Uhum. E aí é que entra o que você falou, né? A vingança, porque se você for olhar, é um orgulho da pessoa, né? Uhum. Ela querer se vingar, porque ela está se achando tão especial, ela está se achando tão superior naquilo que ela está trazendo como uma verdade para ela, que ela se vê como a justiça. E a justiça dela é trazer uma vingança para o outro sentir o que ela sentiu também. Né? Isso é justiça com as próprias mãos, né? A vingança. Isso não quer dizer, você que está em casa ou para gente, que é o correto, que é o mais pertinente àquela situação. Porque é sobre isso, né, Maria? É tudo sobre você, não é sobre o outro. Então, o outro Uhum. fez e às vezes ele nem sabe que ele te afetou tanto desse jeito. Às vezes, Sim. para ele, foi uma fala, uma briga, um detalhe que ele falou de você, uma criticazinha. Mas você, né, desse outro lado, levou com um baita de um orgulho, com uma raiva, e catou aquilo para você e não larga. E não larga. E aí, não, ele tem que sentir o que aconteceu comigo, eu vou mostrar para ele. Por quê? Porque você não está conseguindo olhar para isso e digerir dentro de você, né? Será que aquilo que o Sim. outro falou não tem uma pontinha de verdade? Por isso que você está tão reativo assim, Sim. né? Porque também tem isso, né, Maria? Às vezes a pessoa Sim. fala a verdade e a gente não aceita a verdade, a gente não enxerga aquilo na gente ainda, e aí a gente cria uma briga a partir desse lugar. E lá Sim. na frente, depois de anos, a gente descobre que tinha uma verdade, né? Tinha uma pontinha de verdade naquela briga, né? Sim. Sim. E aí, você falando isso.
Vou colocar mais duas situações que elas estão ligadas, né? Dentro dessa mochilinha, que é o perdão e o culpado. Então, assim, nessa situação que lá na frente acordou, viu que não era bem assim como eu imaginei, como eu pensei, como eu interpretei, vem esses dois pesos, a culpa e o perdão. O culpado, o que que ele faz? Ele fica ali remoendo, se martirizando, se culpando, se machucando. Por que que eu não fiz direito? Por que que eu não falei? Por que que eu deixei de falar? São N situações que aparecem na cabeça dele, e o que que acontece isso? Aqui no corpo mental dele, tá um turbilhão, tá um peso. A pessoa não consegue se concentrar mais no trabalho, não consegue mais comer às vezes direito, dependendo da intensidade dessa culpa, né? Ou desse perdão. E ela fica ali naquele looping o tempo todo. Às vezes tem pessoas que entram na depressão porque não sabe lidar com essas sensações, né? Porque às vezes aquele sentimento ali, ele fica muito indigesto. Por exemplo, eu tenho um Sigmund Freud, que é um psicanalista, né, que nós estudamos na psicanálise com o tema que ele abrange, né, que toda emoção gerada um dia, ela fica ali adormecida. Mas um dia ela brota e vira doença. Por quê? Tudo que a gente cria, desenvolve, cresce e vai se materializar, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Então, quando eu alimento aquela situação dentro de mim, ela vai crescer e ela vai desabrochar um dia. E quando eu não tenho consciência disso, o que que acontece? Vai gerar uma gastrite, vai gerar uma dor de cabeça crônica, vários fatores acontecem, até câncer, né, Chan? Pode Sim, ocorrer é uma por grande causa de mágoa, né? sentir mágoa profunda, de culpa ou de não perdoar, né? E o tema aqui não é enfatizar essas dores, e sim mostrar o caminho de como que elas chegam até nós, e com consciência eu vou estar evitando de sair desse caminho, porque carregar essa mochilinha cheia dessas sensações, desses pesos na minha vida, eu não vou sair nunca do passado, não vou vivenciar meu presente, eu não vou me dar novas oportunidades, né? Às vezes de reconciliar com aquela pessoa, às vezes é uma pessoa querida, às vezes não é tanto aquilo que a gente está imaginando, às vezes pode até ser uma pessoa que realmente fez um mal para mim, mas aquele mal eu não devo perpetuar na minha vida. Por quê? Porque aquilo está fazendo para mim mal, para minha saúde. A outra pessoa às vezes até esqueceu. E eu fico remoendo aquilo, eu fico transmutando aquilo no meu campo áurico, e aquilo só me faz mal. Eu deixo de curtir a minha vida, eu deixo de viver, eu deixo de curtir as pessoas ao meu redor, porque eu estou sempre mal-humorado. Eu vou conversar com a pessoa não consegue se comunicar, porque ela não está nem sintonizada nela. Às vezes ela não é nem uma pessoa mal-humorada, mas pelo simples forma de pensar e de lidar com aquele problema, ela não consegue nem ser ela mesma, né, Chan? Sim, sim. E você sabe que perdoar, né? Vamos pensar nesse perdoar, que é algo que é tão difícil, né? Perdoar é o quê? É aceitar, né? É pedir desculpas, é se redimir de algo que você está considerando que é errado, né? A expressão, ó, pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpas para o outro, né? Parece tão simples, né, Maria? Parece É, tão simples, verdade. né? Mas a gente sabe que na prática não é tão simples assim, né? E requer de cada um esse olhar interno, né? Esse que a gente sempre está trazendo, esse autoconhecimento. Porque Uhum. mesmo você se conhecendo, porque estamos aqui em processo de autoconhecimento constante, né? Mesmo nesse autoconhecimento, muitas vezes é difícil você perceber que você não está aceitando uma situação. Porque é muito normal a pessoa falar assim: ah, aquilo lá já passou, eu nem ligo, não, para mim está no passado. Ah, então vamos lá ver a pessoa. Ah, não, aí não, né? Aí não, tá pedindo demais de mim.
Então, quando eu aceito que a pessoa teve um deslize, quando eu aceito que ela passou dos limites, e não tenho problema em encontrar a pessoa. Eu posso escolher não conviver mais com essa pessoa, porque o grau da atitude dela me afetou tanto, me deixou tão triste, me deixou tão deprimida, né? Me magoou tanto, que eu não quero me relacionar mais com essa pessoa. Isso é uma situação, né? Eu não quero me relacionar, mas está lá no passado e eu entendo que ela fez aquilo lá, eu aceito que eu tive a minha parte é, de não me Fraqueza, manifestar, né? de fraqueza ou de não me manifestar corretamente e tem uma dualidade na interpretação dela em relação a mim, né? Vários Uhum. fatos, mas fica lá. Agora, o que a gente vê muito é o contrário, é a pessoa, na verdade, não digeriu de verdade o que aconteceu e não quer encontrar a pessoa de jeito nenhum, porque se ela encontrar, ela sabe que ela vai brigar de novo, né? Ela vai acabar discutindo de novo com a pessoa, porque o copo dela não esvaziou. E eu acho que o mais legal é quando a gente entende isso, que aceitar é esse copo que está cheio, essa mochila que está pesada, ela vai ficar leve. Esse copo vai esvaziando, porque você está entendendo que o outro deu o seu melhor, que você Uhum. deu o seu melhor. Você não está fingindo que nada aconteceu. Você não está jogando para debaixo do tapete uma situação. Você está olhando para o seu sentimento de verdade, né? É Então, admitir e resolver as coisas com responsabilidade, né, Chan? tá aí, né? Aceitar com responsabilidade, se autorresponsabilizar, porque também, né, Maria, tem aquela situação assim, a culpa sempre foi do outro, né? Ele É. que começou, ele que falou, ele que brigou, ela, né? E aí falta nos autorresponsabilizarmos das nossas atitudes, né? Do que saiu pela boca, inconsequentemente também. Mas eu sou assim mesmo, ele se magoou. Bom, então você também deu a chance dele replicar para você o que ele pensa. Aí quando vem de volta, você não gosta, você se magoa, você briga, né? Então, esse lugar desse autoconhecimento e olhar atentamente para essa aceitação, né? Não fingindo que nada aconteceu. Eu olho cada fato desse ocorrido e o duro é quando é na família, né, Maria? Quando são as pessoas assim bem próximas, entre É triste. irmãos. É muito triste, porque fica aquele jogo de poder, né? Fica uma disputa de ego, de poder, de lugar na família, né? Em que a pessoa não se libera desse orgulho, dessa superioridade em achar que está correto, ou dessa vingança, como a gente trouxe. Eu não vou na casa da minha mãe se o meu irmão estiver lá, né? Então, E desestrutura toda a família, né? e desestrutura, por quê? Porque não dá chance para conversar. Você É. entra num estado tão magoável, tão muito superior às vezes, né? Que você não consegue ter um diálogo, falar uma verdade. E aí entra essa questão, né, do orgulho. Às vezes, o que é mais importante? A prioridade da família, a alegria da sua mãe e do seu pai em ver os irmãos juntos, né? Ou vale mais aquilo que você vê como verdade absoluta e que não consegue se flexibilizar e entender que o outro pensa diferente de você, seu irmão pensa diferente de você. Mas eu consigo ir na casa da minha mãe e conviver com ele 3, 4 horas num domingo sem discutir, e eu consigo ser feliz ali, eu consigo fazer minha mãe e meu pai feliz, né? Eu não preciso me magoar, eu não preciso me agredir para fazer isso. Mas É quando verdade. você entende esse lugar que cada um está dando o que pode, como pode, esse, esse passado, ele não fica tão amassarucado, né? Porque tem aquela coisa, às vezes eu fico imaginando, sabe aquele papel velho, amassado, amassado, que fica lá jogado? Né? Às vezes são as nossas emoções, são os nossos sentimentos lá amarrotados, jogados num canto, em que a gente não quer pegar, abrir aquele papel e ler. Deixa eu ler. O que foi que aconteceu? Às vezes aconteceu faz tanto tempo que a pessoa nem lembra mais o que aconteceu de fato.
É, Ela já não sabe verdade. mais qual foi o ponto de partida e por que que magoou tanto e por que que ela está sem falar com a pessoa até hoje. Mas ela também não dá um passo. Ela não se perdoa, né? Ela não faz um movimento, ela não faz a conexão de querer procurar o outro. Então, na Uhum. verdade, né, essa bagagem a gente só vai somando durante a vida. A gente tem que fazer o processo de ir tirando, né? Leveza, né? Levar o futuro, né? Ir para esse futuro com a leveza, né, Maria? Sim, sim, sim. E vou colocar aqui a última na sacolinha. Tem várias, mas a última é a vergonha, né? Também, né, pode prender ao passado. A gente desenvolve habilidade, a gente precisa tirar, a gente precisa tirar esse orgulho, essa vaidade de querer fazer tudo certinho, perfeito, como tem que ser feito. Quando a gente erra, admitir que erramos e que podemos fazer de novo, porque errar é um constante é uma constante forma de aprender, de aprimorar, de melhorar. Mas existem pessoas que elas não aceitam errar ou cometer alguma coisa que desabone a conduta dela. Então, ela fica com muita vergonha, e essa vergonha impede ela de seguir à frente, de fazer as coisas, às vezes no trabalho, uma atividade nova, às vezes uma nova oportunidade de fazer um trabalho diferente, mas a vergonha impede ela de ir à frente, porque ela uma vez ou algumas vezes errou aqui ou ali, então ela se fecha, ela se tranca, ela não se permite, é, tem, é, ela não se permite fazer de novo, ou então procurar um outro caminho para que ela tenha um bom resultado. E aí essa vergonha fica ali dentro dela, fica ali é, atrapalhando, né, o desenvolvimento da pessoa. Só que no fundo, essa vergonha nem é vergonha, é um orgulho, né? É um orgulho de querer admitir que errou e que pode que as pessoas podem errar. É normal o ser humano errar. Não é feio. Não existe o perfeccionismo. Existe tentativas de fazer de novo e de novo e de novo até chegar a um resultado satisfatório, porque perfeição não existe, né, Jean? Exato. Então, essa vergonha, ela está muito ligada também com pessoas que se prendem a fatos acontecidos e elas não desenvolvem mais a vida dela, elas ficam ali presas, é como se estivessem amarradas, né, Chan, impedidas de tomar um passo por causa da vergonha, que é uma sensação, que é uma situação extremamente sensível. Para uns é um pouco bem exacerbado, para outros às vezes é mais suave, né? É de pessoa para pessoa, que às vezes não sabe lidar muito bem com esse sentimento, né, Chan? Então, e aí a gente vem de novo com o tema, né? Por que olhar para o passado, né? Porque eu quero olhar para o meu futuro. Então, para olhar para o meu futuro, eu preciso tirar essa mochilinha, porque a gente está falando desse monte de coisa que vamos colocando dentro. Então, como tirar o peso dessa mochila, né? Como olhar para esse fato acontecido ou esses fatos acontecidos de uma forma em que você possa ter uma melhor elaboração, né? Então, você pode fazer um exercício de escrever. Escolhe uma situação em que você não consegue deixar de lado essa emoção. Algo que é para você está tão grande, né? Às vezes se torna até mesmo imperdoável. A pessoa usa essa palavra, né? Isso é imperdoável. Coloca no papel, né? O acontecimento, como que você se sentiu, se despe, né? Tira essa roupagem de ser vítima e entra na roupagem do imparcial. Se você fosse o juiz daquela situação, estivesse com o fato ocorrido e com você hoje, balança, ela até formou aqui, ó, uma balança, certinho, né? Se você fosse essa balança, fosse esse juiz dessa balança, o que você vê nessa situação que ocorreu que poderia ser diferente? O que você vê
nesta pessoa que está levando a bagagem que poderia fazer diferente. Nada sobre o outro, tudo sobre você, né? Qual é o caminho que você pode fazer para se desculpar com você mesmo, né? Para se perdoar, para se auto-perdoar, né? Qual é o caminho que você pode fazer para aceitar que você falou ou não falou o que precisava, para aceitar que o outro tem o jeito dele, que você que ficou magoada, né? Como você faria nesse julgamento, né, da situação e de você para trilhar um novo caminho? E aí, muito bem, eu consegui fazer isso. Legal, porque muita gente não consegue. E muitas pessoas, né, Maria, vão precisar de ajuda externa. Vão precisar Sim, ir procurar ajuda profissional de um psicólogo, de um psicanalista, como nós que trabalhamos com terapias energéticas e espirituais, que nós abordamos muitas situações assim, que as pessoas não perdoam, né, não deixam a raiva de lado. Então, com tratamentos diversas técnicas de tratamento você pode acessar, né? Mas se você já está com um ganho de consciência que você está conseguindo elaborar, lembra que existe um espelho, né? Quando você se olha no espelho, esse outro que está se refletindo no espelho é tudo sobre você. Então, se eu estou magoada com o outro, aonde eu estou magoada eu comigo mesmo? Se eu me sinto culpada, né? Então, aonde em mim existe a culpa que eu carrego de outras coisas, né? E aí você vai trilhando essas perguntas que não são fáceis de achar a resposta, porque muitas vezes essas respostas elas vão lá para a infância, né? E a gente não tem memória, não tem ainda caminhos neurais, né? Não temos caminhos, os traumas fazem com que a gente deixe no inconsciente, então você não tem caminhos neurais, o seu cérebro não acessa, porque dali tem um bloqueio. Por isso, as técnicas, né? Por isso, os tratamentos, por isso, a ajuda do outro. Então, ir em busca, né, Maria, de uma ajuda que não é a amiga que vai passar a mão na sua cabeça, né? Que é muito bom a amiga, a irmã, a mãe, mas não vai ser o imparcial desta balança que vai te ajudar a trazer novas conexões, a trazer um novo olhar, a trazer um novo fluxo para que você consiga aos poucos ir se livrando dessa carga energética, desse peso. Porque aí, quando você está fazendo tudo isso, você está no presente. Você vai para o passado, volta para o presente, exercita no exercício de se olhar no momento presente, para você tirar essa bagagem e poder ir para o futuro, né? Porque ir para o futuro de uma forma mais leve, ir para o futuro sem esse peso emocional, vai fazer com que você preste atenção em outras coisas, né, Maria? O sim, universo se amplia, porque quando a gente está assim, a gente sim, fica assim, né? Só naquilo. A hora que você tira esse peso, o universo se amplia, você começa a ver cores onde não havia cores, né? Até, né? A gente começa a ver sim, sim. situações que não percebia, falas, pessoas, porque você liberou esse passado, liberou o que estava preso em você deste passado, né? Não é o outro, é você, né? É, nada é o outro, tudo somos nós, porque nós que temos a chavinha ali de tomar as decisões do que eu quero, do que eu não quero, onde eu vou, o que eu faço, até mesmo o que eu penso, né? Se eu acordar de manhã e pensar assim, ai, que dia péssimo, e ficar nesse pensamento, ele vai ser péssimo o dia inteiro. Mas se eu falar assim, não, eu tô sentindo o dia péssimo, mas ele vai melhorar. Eu vou fazer movimentos, vou fazer esporte, vou dançar. E aí aquela sensação vai embora, porque eu tomei a decisão de me livrar daquela sensação horrível. Mas aí, quem tem a chave? Somente eu. Eu vou tomar a atitude de melhorar minha vida, mas para isso eu tenho que ter primeiro consciência do que está me doendo e ter consciência de que sair dali é a melhor opção. Mas às vezes tem as pessoas que querem ficar no vitimismo, tem a pessoa que ainda está no sentimento da culpa, que não quer sair porque ela se sente vitimada. Então, estar atento e aceitar a situação como ela aconteceu
e tentar buscar uma solução mais leve, uma solução com que eu possa estar sabendo lidar com aquilo, resolver aquilo de vez da minha vida é extremamente importante, porque tem gente que fica cozinhando angu a vida inteira, até não ficar doente, né? Nós, terapeutas, a gente fala isso Já porque nós também estamos dentro do caldeirão, né, Chan? vivenciamos, Ali né? Isso daí. temos a nossa mochilinha aqui e a gente, com autoconhecimento, a gente tem a consciência de o melhor caminho é trabalhar tudo isso, é tratar tudo isso, temos as ferramentas, como a Chan já falou, né? E às vezes uma pessoa profissional, ela tem muito mais opções de te dar para que você consiga experimentar coisas novas. Porque às vezes, por exemplo, eu antes do mundo da terapia, eu tinha muito entusiasmo, muita vontade de melhorar, mas às vezes tinha coisa que eu ficava limitada, porque eu não tinha, às vezes, aquele ganho de consciência de como lidar com aquela situação de uma forma mais leve, né? E isso tudo é um peso. Então, ter essa consciência e buscar ler um livro, fazer esporte, fazer hobbies, tudo isso ativa aquele prazer, aquela vontade de fazer algo novo, né, Chan? É a lucidez, né, Maria? Vai te dando as ferramentas, nos dão lucidez, uma clareza para poder ajustar as nossas lentes e olhar de forma diferente as situações. E se você ficou até aqui nos acompanhando, não esquece de deixar os seus comentários, né? O que que despertou aí em você essa conversa. E deixa o seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Ajude que todos esses temas que a gente vem desenvolvendo possam chegar até outras pessoas, tá bom? Um abraço. Obrigada, Maria. Obrigada a você, um beijo grande e até a próxima.